Pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Luiz Felipe, sou médico infectologista e coordenador das enfermarias no HDT e vamos dar início hoje à capacitação em relação ao protocolo de sepse em adultos, tá? É uma capacitação bastante direcionada ao nosso fluxo do hospital, ao fluxo preconizado pelo nosso protocolo, pelas nossas diretrizes, tá bom? Lembrar que o protocolo de sepse no HDT esse ano ele completa 10 anos, ele já foram feitas diversas modificações, né, conforme a atualização dos guidelines, então é um protocolo bastante dinâmico, né? E junto com essas mudanças de diretrizes, a gente tem algumas mudanças também do fluxo no hospital, né, baseado com o que temos disponível em relação principalmente ao MV, tá? Quero lembrar que ano passado a gente constituiu o time de sepse, tá? Então, nós temos um time liderado pela doutora Adriana, que é a chefe das unidades críticas, né? Temos reuniões mensais para avaliação de indicadores e planejamento estratégico em relação à sepse, tá? E a gente visa com essa capacitação e engajamento de toda a equipe. Então, o protocolo não é da equipe médica. Então, toda a equipe assistencial, tá, de qualquer setor do hospital, tem que saber lidar, reconhecer a sepse, né, e fazer o acionamento da equipe médica quando necessário. Os conceitos que a gente acaba utilizando. Então, utilizamos os conceitos de infecção sem disfunção orgânica, sepse é a infecção com disfunção orgânica, a gente já vai ver os critérios de disfunção mais para frente. Lembrar que a gente utiliza os critérios de Sears como gatilho, mas os critérios de Sears não são definidores de sepse. Tá? E choque séptico, que é aquela hipotensão refratária à reposição volêmica com necessidade de droga vasoativa. Temos alguns gatilhos para a abertura do protocolo de sepse, são principalmente 3 gatilhos. Os critérios de Sears, os critérios de disfunção orgânica e o próprio protocolo de deterioração precoce, que utiliza a escala de News. Tá? Então, como critérios de Sears, a gente vai ter esses aqui. Então, hipertermia ou hipotermia, taquicardia, na verdade, frequência cardíaca acima de 90, frequência respiratória acima de 20, ou PaCO2 menor do que 32, leucocitose ou leucopenia com desvio à esquerda. Em relação aos critérios de disfunção orgânica, então temos hipotensão, com a PA sistólica menor que 90 ou a PA média menor que 65, oligúria, relação PF menor do que 300, ou necessidade de O2 suplementar para manter a saturação acima de 90, plaquetopenia, acidose metabólica, rebaixamento do nível de consciência e aumento de bilirrubinas. Então, esses são os principais critérios que a gente vai usar como disfunção orgânica. Okay? E o protocolo de News é um protocolo já presente no MV também. A partir do momento que a equipe de enfermagem lança os sinais vitais do paciente, automaticamente o sistema calcula uma pontuação, né? Se for de 5 a 6, a gente tem a abertura do código amarelo. Se for acima de 7 ou mais, né? A gente tem a abertura do código azul. Então, lembrar que todo paciente para o qual a gente tem um acionamento da escala de News ou do protocolo de deterioração precoce, a gente tem que avaliar se a sepse não está no diagnóstico diferencial daquela piora. Falando agora diretamente do fluxo. Primeira coisa, então, a equipe multi, qualquer colaborador ou colaboradora da equipe multi tem que saber suspeitar de sepse, tá? E a partir do momento que a gente tem essa suspeita, a gente tem que ter o acionamento da equipe médica. Lembrar que essa suspeita, mesmo que seja só suspeita, ela tem que ser registrada em evolução. Teremos então o acionamento da equipe médica e o médico vai avaliar aquele paciente e decidir se dá andamento ou não ao protocolo, tá? Conforme a decisão do médico,
ele já vai sinalizar ali para a equipe de enfermagem se vai seguir ou não com o protocolo. As fichas a serem preenchidas pela equipe médica, elas estão na aba de protocolos do próprio MV. Então, a gente vem aqui em protocolos, protocolo de sepsis, tá? E a gente vai utilizar essas 4 abas aqui. Então, abertura sepse, prescrição, pacote 6 horas e o fechamento sepse. Atualmente o MV fez uma inclusão de uma aba de suspeita de sepse, só que a gente não vai utilizar, tá? Até o momento. Então, equipe multi fez a suspeita de sepse, solicitou avaliação médica, tá? O médico avaliou. Decidindo ou não pelo segmento do protocolo, o médico vai ter que fazer essa abertura dessa ficha sepse aqui, tá? Tanto se for descartar, aí a gente marca o último pontinho aqui, quanto se for dar seguimento ao protocolo. A gente marca aqui, abrir protocolo. Tá? A partir do momento que o médico decide por abrir o protocolo, a primeira coisa que ele tem que fazer é acionar a enfermagem. Falar, ó, estou abrindo o protocolo de sepse para o paciente fulano de tal leito. Vou prescrever a solicitação de exames, antibiótico e reposição volêmica. Esse aviso, essa sinalização é importantíssima para a enfermagem já providenciar o acionamento do laboratório. Então, a partir do momento então foi feita a ficha de abertura sepse, foi finalizado e foi impressa. Essa ficha tem que ser entregue para a enfermagem também. Fazemos a prescrição. Primeira coisa que a gente vai fazer é a prescrição do kit de sepse. Tá? Esse kit de sepse no sistema, a gente vai achar ele da seguinte forma. Primeiro a gente vem aqui em nova prescrição. Tá? Depois a gente vem em prescrição padrão. Vai ser esse item aqui, rotina sepse HDT. Então a gente vai selecionar esse item e automaticamente a gente já vai ter os exames do kit sepse aqui. Caso o médico assistente ou o médico plantonista queira fazer algum acréscimo, pode fazer o acréscimo aqui nessa lista de exames mesmo. Então finaliza a lista, imprime e entrega em mãos para enfermagem. Então, e após isso vai prescrever antibiótico terapia e a reposição volêmica, caso seja indicado. Lembrar que, para antibiótico terapia, nós temos no protocolo de sepsis um guia de terapia antimicrobiana empírica. Então, conforme o sítio provável e conforme o risco de germes multidroga resistentes ou não. Então, até a primeira hora, a gente tem um pacote, a gente tem umas metas a serem cumpridas. Então, abertura da ficha de sepse, solicitação do kit sepse, prescrição do antibiótico e da reposição volêmica, caso a reposição seja indicada, não é para todo mundo que a gente vai fazer. Lembrar que a antibiótico terapia deve ser iniciada preferencialmente após a coleta dos exames, né, para a gente não ter um aumento da chance de falso negativo nas hemoculturas. A gente vai avaliar se o paciente não tem indicação de ser transferido para uma área crítica, ou para o pronto-socorro, ou para UTI, conforme a dinâmica e a disponibilidade de leitos. Tá? Então, a gente vai ter que preencher aqueles formulários. Lembrar, naquele paciente que tem o lactato aumentado, ou seja, 2 vezes acima do valor de referência, a gente vai ter que prescrever reposição volêmica, conforme preconizado, e repetir esse lactato em 2 a 4 horas, ok? E a gente tem que registrar isso em prontuário, registrar que teve a indicação de repetir o lactato e que a gente checou o lactato. O enfermeiro, ele vai ter que ligar ao laboratório e informar a coleta do kit de sepse, coletar a gasometria arterial após a chegada da equipe do laboratório, encaminhar à farmácia a prescrição médica do antibiótico e garantir sua administração urgente, administrar a prescrição médica, né, conforme a prescrição, continuar reavaliando o paciente, né, e acionar o laboratório caso o médico decida por coletar o segundo lactato. E temos também um pacote de 6 horas. Esse pacote ele vai ter uma importância fundamental, tanto para a gente reavaliar aqueles pacientes
com quadro de choque séptico, ou seja, com hipovolemia, né? Quanto para a finalização do protocolo. Então, aqui a gente vai ter uma série de parâmetros que a gente preenche aqui, tá? De forma bem fácil, é só marcar. E aqui a gente vai ver se o protocolo foi finalizado ou não. Lembrar, gente, após a reavaliação de 6 horas, que também tem que estar descrita em prontuário, não só marcada aqui na ficha, a gente vai para o fechamento do protocolo, na última aba. Então, a gente vai preencher aqueles tópicos lá. Então, o que foi feito para o paciente, quanto de volume foi feito. É através do preenchimento tanto dessas listas quanto da evolução que a gente vai ver como que é a condução do paciente com sepse e a gente vai puxar nossos indicadores e fazer nossas avaliações críticas, nossas análises críticas. Em relação a algumas observações, na dúvida, abra o protocolo. Então, você está ali na dúvida, não sabe se é sepse, mas tem a chance de ser, abra o protocolo, tá? Vai ser beneficial para o paciente. Principais falhas que a gente vê na prática fazendo as análises críticas. O registro médico. Então, a gente tem que registrar quando a gente está avaliando o caso para ver se abre o protocolo ou não. Temos que registrar caso tenha indicação do coleta do segundo lactato e temos que registrar a finalização do protocolo com 6 horas, tá? E esse atendimento do paciente com sepsis é um atendimento contínuo. Então, se a gente está tendo esse atendimento em trocas de plantão, esse paciente tem que estar lá no passômetro, tá? Aquele passômetro, aquela ficha impressa que a gente tem nas unidades ou na pasta pública. Quando for passar o plantão, ó, tal e tal paciente abre o protocolo de sepse, falta reavaliação de 6 horas, ou falta checar os exames, tá? Então, é importantíssima essa continuidade do atendimento. Temos a tabela de antibiótico terapia empírica no documento do protocolo, como eu falei. Não abrir o protocolo de sepse sem indicação para adiantar os exames, então a gente não tem essa indicação aqui, não façam isso, por favor. E criamos um intervalo ali, meio que empírico, né, para a gente não fazer a abertura do protocolo de sepse para o mesmo paciente, tá? Então a gente colocou esse intervalo de 7 dias, para a gente não criar confusão ali com os indicadores. Lembrar que obviamente as situações são individualizadas, mas raramente o paciente vai ter um novo episódio de sepse ali com menos de 7 dias. Lembrar que essa não abertura do protocolo, gente, ela não tem a ver com escalonamento de antibiótico terapia. Então, por exemplo, eu abro um protocolo de sepse para o paciente, ele passa ali 2, 3 dias sem melhora dos parâmetros clínicos, sem melhora laboratorial. Eu posso escalonar antibiótico terapia, devo escalonar antibiótico terapia conforme o foco provável para esse paciente, mas não posso abrir o protocolo de sepse, ok? Lembrar que feedbacks pontuais são dados com a equipe médica, nós fazemos avaliação dos óbitos, né? Vez ou outra nós procuramos alguém da equipe das tratativas. E é isso daí. Então, uma orientação bastante direcionada em relação aos fluxogramas de sepse. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a doutora Adriana, tá? Mas eu reforço para que sigam esses passos de forma adequada, né, para que a gente possa realmente ter dados mais fidedignos para os nossos indicadores, né, para a gente fazer as nossas análises críticas, nossas tratativas, nossos planejamentos para melhorar o combate à sepse no HDT. Até mais, pessoal.